Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, é uma alegria estar mais uma vez convosco. Professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você hoje, querido, mais um vídeo sobre a playlist Satanologia. Hoje, querendo trazer até você a seguinte pergunta: quem tentou Jesus no deserto? Satanás ou a Itzerará, a inclinação humana da pessoa amada de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Deixe seu like, deixe seu curtir, deixe o seu discutir. Para o YouTube é a mesma coisa, e que Deus possa te abençoar para que um ícone seja aberto, para que você possa de maneira racional raciocinar acerca das Escrituras. Quando nós falamos sobre tentação de Jesus, nós aprendemos 3 lições, que são as lições importantes para que nós venhamos aprender acerca do relato da tentação de Jesus no deserto. O relato de Marcos, quando nós lemos, diz que Jesus foi para o deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Apenas isso. Nem menciona que Jesus jejuou ou teve fome. Mateus e Lucas já são diferentes, porque eles devem ter usado uma fonte em comum. E as tentações são tomadas de Deuteronômio, em tipologia com a tentação de Israel no deserto e Moisés. Israel ficou 40 anos no deserto e tentava ao Senhor, onde Deus explicava as mesmas coisas que figuram na tentação de Jesus. O povo teve fome. Quando nós lemos Deuteronômio 8, capítulo 2 ao 4, nós vemos essa tipologia implícita na narrativa da tentação de Jesus no deserto, que diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então nós vemos, querido, que há uma semelhança muito grande da tentação de Israel no deserto com uma tipologia bem inspirada, uma tipologia bem construída, com muita inteligência, com muita preparação, uma tipologia de Jesus nas narrativas do Evangelho. Quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos que Jesus, ele não foi aqui tentado por um ser metafísico, por um ser mitológico chamado Satanás. Satanás, nós sabemos, dentro da Bíblia hebraica, ele não é outra coisa a não ser um adjetivo, um adversário, um opositor, um acusador. Quando nós deparamos com as narrativas do Evangelho, nós entendemos, nós compreendemos e chegamos de uma maneira muito clara ao entendimento que Jesus foi confrontado por um Satã, que é simbolismo de confrontações de ideias. Jesus, ele foi confrontado pela cobiça da carne, pela soberba da vida e pela cobiça dos olhos. Quando nós olhamos São Marcos, capítulo 1, do 12 e o 13, nós vemos que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e esteve 40 dias. Foi tentado pelo diabo, pelo demônio, e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos serviam. Marcos só faz essa narrativa. Aí nós temos a narrativa de Mateus, que diz que em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo demônio, e jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome.
Aí nós temos a narrativa de Lucas, que diz que Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde foi tentado pelo diabo 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu. Aí nós vamos ver o confronto de ideia simbolizado, que é uma tipologia da narrativa e da afirmação de Satanás tentando Jesus, no sentido do confronto de ideias, do confronto da cobiça da carne que Jesus teve quando se deparou com a tentação no deserto. Quando nós falamos de cobiça da carne, o capítulo 4 de Mateus, versículo 3 ou 4 diz: o tentador, que tentador? A cobiça da carne. Aproximou-se dele e lhe disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas faz a mesma narrativa. Disse-lhe então o demônio: se és o filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então veja bem, Jesus está no deserto e o opositor, o adversário, aquilo que se opõe a Deus, aquilo que nos tenta, aquilo que nos conduz a termos dúvidas acerca de certas coisas de nossas vidas. Jesus passou pelo mesmo processo. Ele está no deserto, com muita fome e com uma dúvida acerca de se ele era o Messias ou não. Então sua carne o induz a um pensamento confrontativo. Se eu sou o Filho de Deus, por que eu não transformo esta pedra em pão e como? Mas de repente, essa grande guerra da cobiça da carne contra o nosso espírito, ele também lembra que está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então Jesus, ele fala, ele brada para os seus próprios desejos, para a sua própria cobiça naquele momento, naquela hora, naquele segundo. Diz para ele: olha, ele está falando consigo mesmo, ele está falando com os seus pensamentos. Olha, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Jesus também, depois, ele foi confrontado com um outro confronto de ideias. Ele foi confrontado a se exaltar. Ele foi confrontado pela soberba da vida, de se achar a última bolacha do pacote, de se achar que era merecedor de alguma benevolência, de alguma intervenção divina naquele momento de prova, naquele momento de luta. E em São Mateus 4, do versículo 6 ao 7 diz: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordem a teu respeito, e eles te protegerão com as mãos, com o cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Isso nós encontramos no Salmo 90, verso 11. Mas, diante desse confronto de ideia, Jesus, ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que é uma narrativa de Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Nós vemos, querido, que esta passagem que fala sobre a soberba da vida, que fala que se ele se atirasse para baixo, os anjos iriam protegê-lo, e as pessoas aí iam ver que ele era o Filho de Deus. Então, querido, nós vemos que muitas vezes na nossa vida nós somos tentados a fazer a mesma coisa e somos confrontados pela soberba da vida.
E nós vemos também que Jesus ele foi tentado pela cobiça dos olhos. Então, uma das 3 lições que aprendemos na tentação de Jesus é que Jesus ele teve confrontos terríveis de ideias que vieram à sua mente, produzido pela cobiça da carne, pela soberba da vida, mas também, querido, pela cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos foi um dos pontos que a carnalidade, a Yetzer-Hará, a inclinação para o mal, a natureza humana de Cristo foi tentada, quando fala que o diabo transportou ele para o alto de um monte e mostrou todos os reinos do mundo. Nós vemos claramente que isso aqui não é uma narrativa literal, uma narrativa figurada, metafórica, onde Satanás está representando a cobiça dos olhos, a soberba da vida e a cobiça da carne. E nós vemos que em Mateus ele diz: o demônio transportou uma vez mais para um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isto se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6, verso 13. E em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram dele e o serviram. Nós vemos que Lucas também tem a sua narrativa, dizendo que o demônio levou em seguida em um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a ele somente servirá. Por que a gente chega à conclusão de que Satanás aqui representa a nossa própria natureza humana? Quando nós olhamos para 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, presta atenção no que João diz: se ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, e a concupiscência e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, mas as suas concupiscências. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Aí nós vemos, querido, as 3 tentações que foram o Satanás, o opositor, o inimigo, o acusador de Jesus Cristo, no momento em que ele está no deserto, em confrontos de pensamentos, de ideologias, de ideias acerca da sua missão como Messias. Ele passou por um grande confronto e venceu a sua Yetzer-Hará. Por isso que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, mas ele foi tentado. E segundo Mateus e Lucas, quando Jesus teve fome, ele não transformou as pedras em pães, por isso. Mas Mateus e Lucas inverte a ordem da próxima tentação, a do pináculo do templo. Não está escrito na Torá que Deus mandaria os seus anjos protegê-lo, mas está escrito nos Salmos. Mas a resposta de Jesus está também em Deuteronômio, que seja: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste a ele em Massá. Essa foi a resposta de Jesus. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E por fim, Marcos só utiliza esse termo Satanás 5 vezes, sempre no mesmo contexto, no sentido de ser adversário, opositor,
e não um ser antropomórfico, inexistente, mitológico, que não existe, somente na mente daqueles que se apegam ao Novo Testamento sem se apegar àquilo que foi a origem do Novo Testamento, que é a Bíblia hebraica, que traz a revelação de que a concepção de um ser metafísico vem do zoroatrismo, com a influência do helenismo, enoquiano, judaísmo enoquiano, farisaísmo, e tudo isso vem num bojo, vem presenteado por uma religião pagã fundada por Zoroastro, que é o masdeísmo, que revela e que foi a ponte de acesso para a construção da crença num ser antropomórfico, num ser mitológico que com certeza não existe segundo as Escrituras. Para você entender isso, nós vamos ler Marcos capítulo 8, verso 33, que diz: mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retire-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Pedro estava se opondo à missão de Jesus. Da mesma maneira que os pensamentos de Jesus estavam se opondo à sua missão lá no deserto, Pedro estava se opondo, com o seu comportamento se tornando um opositor, um Satanás. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Pedro, porque tu está com ideologias, com confronto de ideias que são um verdadeiro Satã, um verdadeiro opositor, um verdadeiro inimigo, e que está se opondo à minha missão. Segundo Tiago, não existe tentação que seja de origem de um ser metafísico. Preste bem atenção. Para Tiago, não existe, segundo Tiago, não existe a tentação de um ser metafísico que gera a tentação. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz: ninguém, mais uma vez, ninguém, quando for o quê? Tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, porque este é o salário do pecado, a morte. Então o Tiago está dizendo que quando eu sou tentado, não é o diabo que me tenta. Quando eu sou tentado, não é um ser externo a mim que me tenta. Quando eu sou tentado pelo meu próprio desejo. Eu sou tentado por aquilo que está inerente dentro de mim, através da minha concupiscência, através da minha carnalidade, da minha itserará, da minha inclinação natural ao mal. E ainda, 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala de forma clara: não existe tentação metafísica, somente tentação humana. Deixa eu repetir. Paulo está falando que não existe tentação metafísica, de um ser metafísico, de um ser espiritual, de um ser que está externo a nós. Não existe. Não existe. O que existe, toda tentação que existe, ela é humana. Ela vem do ser humano. Ela vem de dentro do ser humano. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não há tentação que não seja humana. Se não há tentação que é humana, como que uma tentação pode ser produzida por um ser metafísico que você não vê, que você não enxerga, que está externo a você? Como? Não existe tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jesus afirmou que todo mal, preste atenção, não sou eu, é Jesus que afirmou que todo mal não procede de Satanás, que todo mal não procede do demônio, que todo mal não procede do capiroto, do cabeludo,
Todo mal procede de dentro do homem, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em São Marcos, capítulo 7, versículo 23, se você acredita nos que Jesus ensinou, Jesus disse: porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Procede de dentro e não de fora. A tentação, ela vem de dentro, ela não vem de fora. A tentação que vem de fora é invencionice. A tentação que vem de fora, ela não existe. A tentação que vem de fora é uma construção zoroastriana do masdeísmo, que criou o dualismo e que influenciou o judaísmo helênico, o judaísmo enoquita, que influenciou o cristianismo e te ensinou o que é errado. Se você acredita no que Jesus ensinou, se você está estudando esta playlist, esses vários vídeos sobre satanologia, que Deus te abençoe, em nome de Yeshua, HaMashiach, HaMaleh, HaMalehim.